Agora vamos falar, o que é o café especial, então, né? Qual é a diferença dele tradicional, do gourmet, do superior? Não sei quem já ouviu falar dessa categoria. Então, vamos lá. O café, ele tem algumas categorias. Ele começa do tradicional, ele vai para o superior, ele vai para o gourmet até chegar no especial. Qual é a grande diferença deles, né? O café tradicional, isso tem no material de vocês, no e-book que eu produzi já, bem explicadinho, né? Mas o café tradicional, o que acontece? Ele tem vários defeitos, né? E por ter vários defeitos, se a gente torrasse esse café de uma forma que a gente trata o especial, a gente não ia conseguir nem tomar ele. E aí o que a indústria fez? Pegou esse café que tem vários defeitos, e aí abre um parênteses, tem defeitos, e às vezes tem pau, pedra, pedaço de inseto, barata, né? A Anvisa, inclusive, ela permite 1% ali de barata, de insetos no café, né? Nos alimentos em geral, tá bom? Então, o café tradicional é esse café que vem tudo isso, aí o que acontece? Até na colheita eles pegam tudo do chão ali, então vai terra, vai tudo, tá? Eles pegam todo esse emaranhado de coisas, que ainda tem café ali, e eles torram isso muito escuro, né? Por quê? Cara, se eu torro muito escuro, os outros defeitos, eles ficariam muito em destaque. E a gente não ia conseguir nem botar na boca, de tão ruim que seria. Mas o que acontece? Se eu torro bastante, eu fico só com amargor. E o amargor eu consigo regular com açúcar. Então essa história do café, inclusive brasileiro, né? O café que chega na nossa mesa desde o passado era o café que ficava, ou seja, era esse café ruim, que era colhido ali no chão, enfim. O resto do café bom sempre foi para fora. Por isso que a gente tem essa cultura do café tradicional bem forte e a cultura de botar açúcar, né? Porque o café é muito amargo, então quem vai tomar sem açúcar? Beleza, aí a gente já vai para o café superior, que é um café ali um pouco mais interessante, mas ainda é um café muito ruim, ele tem vários defeitos ainda, né? Ele admite ali 10% desse café são grãos defeituosos e ele fica na escala ali de 6 a 7, 3.3, 7,5 de pontuação, né? Se a gente pegar a pontuação de 0 a 10, ele fica de 6 a 7.3 ali mais ou menos, tá bom? Então é um café ainda com muitos defeitos. O que acontece? A indústria faz? Cara, pega esse café, torra também, apesar dele ser um pouquinho melhor, só que na xícara a gente nem vai perceber tanto. Um exemplo de café superior, né, eu falo de Brasília, não sei quem conhece, é o café do sítio. Apesar de ser um café de commodity, né, um café de mercado, ele é um café superior, ele é um pouquinho mais interessante, ele tem um pouco menos de defeitos. E aí, gente, a gente vai para o café gourmet, né? O café gourmet, ele já é um pouco mais interessante. Geralmente ele é 100% arábica, né? Ou seja, já é uma coisa muito legal, porque a gente tem basicamente duas espécies ali, né, de café. O Conilon, né, que é o café tradicional ali, você consegue plantar ele em vários tipos de altitudes, ele aguenta mais praga, aguenta mais calor, né? Ele é mais fácil de plantar, só que ele tem menos açúcar, né? Então, de fato, é como se fosse uma fruta menos agradável, né? E aí o café arábica é um café que ele tem um teor de açúcar na sua fruta muito maior do que o café Conilon, tá bom? Então, geralmente a gente tem esses dois tipos de café. O café gourmet ele já começa a ter a presença ali de 100% desse café arábica, que a gente vai ter um café um pouco mais interessante ali quando a gente fala de espécie, tá? O que acontece, né? Ainda tem vários defeitos nesse café e acaba que isso chega à xícara, né? Então, esse café, muitas vezes ele pode ter até a torra um pouquinho mais clara, pode ser um pouco mais interessante, só que ele ainda vai ter presenças de defeitos que não vão ser muito legais, tá bom? Mas, já é um café muito melhor, só que o que a indústria faz? Apesar de às vezes ser um café melhor, ela vai torrar ele um pouco mais do que deveria. Então, o amargor começa a aparecer novamente. Qual é a ideia aqui do café gourmet, né? Ele já tem uma pontuação um pouco melhor, então a partir de 7,5 ali, 7,3, 7,5, ele já tem essa pontuação. Então ele já começa a ter, de fato, ser um pouco mais interessante na xícara, tá? Mas novamente, é um café que muitas vezes ainda não vai agradar muito. Só que ele é um café muito melhor do que o tradicional. Então, se você tiver um gourmet e o tradicional, cara, o gourmet você vai sentir na xícara algo muito melhor, mesmo se a torra dele não estiver adequada. E aí, a gente vai para o café especial, né?
qual é a grande questão do café especial? Na teoria, ele não apresenta defeitos, né? A gente sabe que por usar vários tipos de grão, que acaba apresentando um defeito ou outro, mas não é nada que vai ali ter um impacto muito grande. Então, na teoria, ele não tem defeitos, ele é um café 100% arábica, então, de fato, ele é um café com a doçura maior, né, como eu já expliquei, e é um café que, normalmente, por ser mais difícil de plantar, por ter um cuidado maior, ele acaba sendo mais caro, né? E aí, as torrefações elas tratam isso melhor porque acaba ganhando valor no produto. Então, geralmente, vai ser um café com a torra média, clara, ali uma torra no máximo ali, média, dificilmente vai ter uma torra média escura. Então, ele fica ali numa torra média, média clara, tá bom? Então, essa é a presença do café. A gente até fala que o café especial, o café de verdade, ele não é preto, ele é marrom, porque essa é a torra perfeita para ele, tá bom? Esse é um café que ele tem acima de 80 pontos, né? Então, por exemplo, se tiver algum café ali que tem a pontuação ali abaixo de 80, você já sabe que não é especial. Então, o café especial ele vai estar acima de 80 pontos ali para entregar para a gente. Café especial, geralmente, ele tem uma rastreabilidade, né? A gente vai ver aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui a origem, a gente tem a região, a fazenda, o produtor, a altitude, a variedade, o processo e a safra dele. Então, assim, ele tem uma rastreabilidade. Alguns, inclusive, vem até com um QR Codezinho assim, para você saber qual que é a fazenda. Então, o café especial ele tem que ter rastreabilidade, tá? Que ele comprova de fato que ele veio ali, como se fosse um pedigree ali do café, tá bom? E é um café, né, que geralmente ele vem com essa válvulazinha aqui também para respiração e liberação de gás carbônico. Mas guarda essa informação, a gente vai tratar ela um pouco mais à frente. Geralmente no mercado você não acha aquele selinho ali, né, da BIC falando que é o café especial, né? Na BIC, inclusive, até hoje, se eu não me engano, ela só vai ali, tradicional, superior, gourmet. Ela não enxerga o café especial ainda. Então, se a gente for pegar os selinhos da BIC, ela não chega no especial. Isso causa uma confusão muito grande quando a gente for pegar um café de mercado, por exemplo. O café às vezes pode até ser classificado, muito difícil, tá? Ter um café especial no mercado, mas se tivesse, ele não ganharia o selo. Então acaba confundindo bastante ali na hora de consumir e achar esses produtos. Vamos lá, gente! E aí falando para vocês, cara, quais são os defeitos desses cafés? Que eu falei, pô, tem defeitos, etc, né? Na apostila de vocês, no e-book, novamente, vai ter vários tipos de defeitos que vocês vão poder ver, né? Eu quero destacar alguns aqui, né? A gente tem grão quebrado, a gente tem o grão verde, a gente tem o grão riado. Então, são grãos ali que, novamente, na apostila tem mais especificado ali. Só que, sendo bem sincero, a não ser que você for tratar de trabalhar com café, tratar o café ali, não faz muito sentido a gente avançar nesse assunto, tá bom? Então, se você tiver um pouco mais de curiosidade, procura ali na apostila, você vai saber bastante ali, você clicar até no Google, a listinha que eu dei, vai até ter algumas fotos ali para você ver qual que é o grão e etc. E geralmente esse grão, a gente analisa ele verde, tá? Por isso que muitas vezes a gente não é um assunto que a gente tem que aqui falar muito, porque se você adquirir um café de qualidade especial, você não vai precisar se preocupar muito com isso, tá bom? Like a Pro, de Dudu Quintanilha.